Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Eu mostrei para vocês no início do programa a imagem daquele cachorrinho, lembra? Que está com dificuldade nas patas traseiras de andar. Eu só mostrei essa imagem para vocês, mas prometi, queria mostrar a sequência do tratamento. Esse tratamento, graças a Deus, abençoado, que nós temos a oportunidade de tê-lo agora em Goiânia, que é o tratamento de células-tronco. Já falei com vocês aqui no programa em outras oportunidades e convidei a doutora Yara Guimarães para estar novamente aqui no programa com a gente, a médica veterinária, que ficou conhecida principalmente dos nossos telespectadores como a revolucionária nessa questão das células-tronco. Graças a Deus você trouxe esse tratamento aqui para Goiânia, né? Tudo bem com você, Tudo né? Tudo bem, graças a Deus. E a gente já mostrou, a gente já conversou, na verdade, sobre o tratamento, mas as pessoas estavam curiosas. Como é que funciona isso na prática? Como é que é isso? Como é que está ao alcance das pessoas? Antes de eu conversar com você, eu quero mostrar para vocês agora o vídeo completo do Tintim, tá? Esse é o nome do cachorrinho nosso lá. Que ele, graças a Deus, isso é uma história real, que eu vou mostrar para vocês como foi o tratamento. Vamos lá, vamos acompanhar a evolução do Tintim. Isso aí vocês estão acompanhando. Isso aí está antes de fazer a terapia, tá? Aquilo que vocês viram lá no início do programa. Agora é 30 dias após o tratamento de células-tronco, tá, gente? Olha, ele já está andando com um pouquinho mais de dificuldade, mas 30 dias após. Um cachorrinho que não tem expectativa de andar. Olha ele andando aí. Olha o Tintim após um ano. Ele não está andando, ele está correndo. Ele está correndo, olha, e dá para a gente ver, graças a Deus, o resultado dessa terapia. Doutora, o que o Tintim teve, na verdade? Qual que foi a doença que ele teve? Esse quadro, ele já está com a sequela da sinomose, né? Que é a encefalomielite. A sinomose, ela dá alterações, entre outras alterações, outros sintomas, são sintomas nervosos, né? Então, o animalzinho pode ter convulsões, pode ter paresia dos membros posteriores ou até a tetraplegia, né? O animalzinho fica totalmente parado. Essa é a sinomose. A sinomose. Então, o Tintim nosso artista hoje aqui do programa, ele teve sinomose. Sinomose. Sabe mais ou menos qual a idade que o Tintim estava? Mais de um ano, mais de um ano. E é uma doença que pode dar em qualquer faixa etária, né? A partir de 5 meses de vida é muito comum em filhotes. Existem as vacinas, né, para evitar. Mas o animalzinho, depois que ele tem a sinomose, ele pode ter a sequela, que seria essa sequela de paresia dos membros. Como é que ele contrai a sinomose? É um vírus, né, uma doença viral. E ela é uma doença multissistêmica, ou seja, ela atinge vários sistemas, sistema gastrointestinal, sistema respiratório e o sistema nervoso, né? Ela também tem ação imunossupressora, o vírus ele tem uma ação imunossupressora sobre o paciente, sobre o organismo, né, do animal, então vai dando infecções bacterianas secundárias. Então é muito comum. Imunossupressor é porque vai baixar a resistência. Baixa a resistência. Isso. E aí vai aparecendo infecções bacterianas, né, secundárias. Pois é, mas não tem nenhum bicho que transmite isso, ele precisa ter contato com rato, essas coisas? Não, são os animais domésticos que apresentam a sinomose são os cães e os férretes, que são aqueles furões, né? O gato, por exemplo, ele não tem a sinomose. Ele não tem sinomose. Não é uma doença para cachorro, é isso de que cachorros, acontece? de férretes, né, que são os furões. E na natureza existem animais não domésticos que também podem ter, né? Podem ter. Então a gente os animais domésticos que apresentam são os cães. Não é uma zoonose, não passa para o ser humano, né? Tá. Então assim, é só de cão para cão, por aerossóis, o vírus, a contaminação é por secreção ocular, secreção nasal, né? Alimento contaminado, né? Outro animalzinho que passou, e ele fica no ambiente. Então a gente pode levar para casa. Através da sola do sapato, por exemplo, a gente pode levar para o nosso cão. Mas aí qualquer idade pode pegar? Qualquer idade. Ele não cria uma imunidade, não? Não, assim, depois que o animal ele tem a doença e consegue passar pela doença, que isso é muito difícil acontecer. Pode vir a óbito? Pode, alto índice de mortalidade. Porque dá infecção gastrointestinal, então o animal tem diarreia, tem vômito, tem quadros de pneumonia, né, de broncopneumonia, né, secreção ocular, secreção nasal e as alterações neurológicas que dão, desde uma convulsão até a hemiplegia, a totalmente paralisia do animal. E o tratamento da sinomose para curar, tem um tratamento? Tratamento curativo não tem, a gente faz tratamento de suporte, né? O animal ele desidrata devido ao vômito, à diarreia,
o animal ele tem as infecções bacterianas, a gente trata com antibiótico. Hoje em dia a gente trata com medicamentos até de uso humano, para hepatite, que tem uma ação sobre o vírus, né? Mas não tem nenhuma medicação específica contra o vírus, só os anticorpos, né? Sim. Que isso é recebido através o animalzinho desenvolve através das vacinas. No caso do Tintim específico. Ele passou pela doença, pela sinomose, ele conseguiu se curar, né? Só que ele ficou com a sequela da sinomose. Essa sequela, porque o vírus, ele atinge a bainha de mielina dos neurônios, né? A bainha de mielina, ela é uma membrana que fica nas terminações nervosas dos neurônios. E ali é onde vai ocorrer o impulso nervoso. A bainha de mielina tem essa ação de aumentar o impulso nervoso. Sim. Então, quando ocorre, o vírus destrói essa bainha de mielina, então o animal não vai conseguir transmitir esses impulsos nervosos. Então, dá esses quadros de paralisia. Mas, paralisa só as patas traseiras? Pode paralisar, inclusive, tudo. Às vezes o animalzinho só consegue mexer a cabeça. Meu Deus, aí acabou com o animal. Aí tem que sacrificar, seria isso? Antigamente a gente sacrificava. Quando o animal consegue, no caso do Tintim, ele passou pela doença, né? E ficou com essa sequela. E aí as células-tronco, a gente foi feito o tratamento de células-tronco e aí ele recuperou. Como é que foi o tratamento nele específico, doutor? São 3 aplicações, né? As células-tronco em animais com sequelas de sinomose, encefalomielite, são 3 aplicações endovenosas, né? E mensais, ou pelo menos entre 30 e 40 dias, né? E depois o animalzinho vai voltando. Agora foi muito rápido, porque começou o tratamento 30 dias, ele já estava andando praticamente. Na verdade, o tratamento com células-tronco, a resposta ela não é muito lenta, não. Ela é rápida? Ela é rápida, na maioria dos casos. Mas por que não tinha isso antes? Por que não trouxe isso antes? Na verdade, assim, foi estudo, né? Ainda tem mais estudos aí para descobrir mais coisas para tratar. Ou seja, eu posso dar essa notícia para o telespectador que está me acompanhando agora. Você que tem o seu cachorrinho, que ele às vezes está com aquela cadeirinha, que você coloca aquela cadeirinha para substituir as patas traseiras, né? Que está com a cadeirinha, ele pode procurar você e você tem condições de fazer esse tratamento? Pode. Existem outros tratamentos por lesões da medula, também espinhal, que é em decorrência também, que não só em decorrência da sinomose, né? Alguns traumas, animais que foram atropelados, que têm fraturas, hérnias de disco, que também pode dar essa paralisia, né? Então, dependendo do caso que está ocorrendo, se não ocorrer uma destruição da medula espinhal, a gente consegue reverter também com células-tronco. E tão rápido assim? Rápido. Varia muito, varia do animal, né, do paciente. Mas geralmente são quantas aplicações? No caso de uma lesão da medula espinhal, que não é no caso da sinomose, é uma aplicação só. Mas a gente tem que, por exemplo, se foi uma fratura, uma hérnia de disco, a gente tem que tratar cirurgicamente para depois fazer a terapia. O Tintim foi depois de um ano, ele estava pulando. Eu estava andando. Aí ele precisa continuar fazendo a aplicação? Não. Resolveu o problema, né? Ou seja, deu origem a novos neurônios com a bainha de mielina intacta, ou seja, os impulsos nervosos voltaram normais. Isso é uma maravilha. Graças a Deus a gente tem uma opção, isso é voltar a qualidade de vida para o animal e para o dono, tá? Eu quero inclusive deixar o depoimento pessoal, porque não é só o animal que adoece, não. A família adoece junto. Porque o dono, vendo o sofrimento do animal, adoece junto com ele. Né? Ali fica acompanhando aquele sofrimento, né? Graças a Deus, nós temos essa opção do tratamento com as células-tronco e pode ser rápido, né, dependendo da resposta do animal. Claro. Pode ter alguma rejeição? Não. Nesses casos da encefalomielite, está tendo todos os casos que estão sendo tratados com sucesso. É importante lembrar que para fazer esse tratamento com células-tronco para encefalomielite, em decorrência da sinomose, o animal tem que ter totalmente recuperado da sinomose. Porque como a células-tronco tem uma ação imunossupressora, o animal não pode ter nenhuma infecção viral nem bacteriana. Tá, agora é importante a gente esclarecer que lá na sua clínica, lá na VetSul, você não trata só células-tronco não, né? Você trata o animal. Não. Então pode levar o animal lá, você diagnostica, trata o animal, vê a possibilidade de usar células-tronco. Pode ser feito exatamente, isso. claro. E cavalo? A gente falou de sacrifício, eu me lembrei disso, agora me retornou à memória. Cavalo, quando quebrava a pata, alguma coisa assim, tinha que sacrificar. Pode ser usado células-tronco também? Dependendo dos casos, sim. Dependendo de alguns casos, pode ser usado. São usados, né? Na verdade, hoje a células-tronco está sendo usada para cães, gatos e equinos, né? Nos cavalos, por enquanto. Por enquanto. Né? Então, mas já tem até em faculdades, né? Na própria Universidade Federal de Goiás, estão sendo feitos testes em outras espécies também. Muita gente me pergunta, tem jeito de fazer prevenção? Eu quero lá falar com a doutora Yara para fazer a prevenção do animal colocar células-tronco, mas você já explicou aqui que não, né? Não tem como fazer isso. Células-tronco a gente trata depois que aparece o problema mesmo. Porque precisa ter uma inflamação para poder... Quando tem falência dos rins, como é que chama? Insuficiência renal. Insuficiência renal, tem como tratar? Tem sim. A gente
quando a gente não consegue a cura total, a gente consegue um bom controle dessa porque eu falo assim, degeneração. com relação a gatos, né? Porque é um dos terrores que a gente tem quando o gato apresenta esse problema, né? Mas eu gostaria de conversar com você numa próxima oportunidade sobre esse assunto, que hoje nosso tempo está um pouquinho esgotado já, mas eu gostaria que você voltasse e falasse pra gente, porque o grande temor, né, gente que tem gato, é a tal da insuficiência renal, que pra gente já é quase uma sentença de morte, porque a gente não sabe como tratar isso, mas você falou que essa relação pode tratar e vamos conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Claro. Muito obrigado aqui a sua presença, doutora Yara Guimarães, aqui no programa Mega Profissionais. Se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já já, depois do nosso intervalo.